Boa noite, meus irmãos. Como é que passaram todos? Estão bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos trazer aqui um estudo referente aos fenômenos de emancipação da alma. O que é isso? É quando o espírito se liberta do corpo físico, ainda ligado ao mesmo. Esse assunto é tratado no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, questões 422 até 424, que trata de dois fenômenos, né? Da catalepsia e da letargia, que são dois, vamos dizer, modelos de mortes aparentes, ok? Então vamos recorrer aqui ao Livro dos Espíritos para vermos o que diz lá, ok? Então vamos lá. Então, meus irmãos, chegamos aqui no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 8, que fala da emancipação da alma. Então nós temos aqui dois fenômenos, né? A letargia e a catalepsia, que caracterizam aí uma morte, né? Mas é uma morte aparente, ok? Então, na questão 422, o Kardec faz a seguinte pergunta: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possa exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? E os espíritos respondem: não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E o Kardec insiste: por quê? E aí a resposta: porque a isso se opõe o estado do corpo, e esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e no entanto o espírito se mostra ativo. Então vejam, meus irmãos, que nessa primeira questão, né, os espíritos esclarecem muito bem a Kardec que, embora na catalepsia e na letargia o espírito não consiga se comunicar, né, ele percebe não através mais, ele percebe os movimentos, né, os sentidos, não através mais do corpo físico, mas sim do espírito, que é uma grande prova de que existe algo além do corpo físico, né? Essa é uma das grandes provas, né, meus irmãos? Pois bem, e então ele seguiu lá tratando, né, desses tipos. Vamos voltar lá. Questão 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois de habitá-lo? Respondem os espíritos: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, em se rompendo, por efeito da morte real, e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então vejam o esclarecimento dos espíritos, né, meus irmãos? Aqui uma pergunta feita, né, sobre a letargia. E qual é a diferença da letargia para a catalepsia? Vai ser explicado mais na frente, né, através de Kardec, ok? Mas mesmo na letargia, onde praticamente todas as funções do corpo perecem, né, mas ainda que resta ali um estado latente de energia, quer dizer, do fluido cósmico, vital, né?
mesmo que aparente ser morto, a pessoa não está morta, pois existe uma ligação, né? Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Vamos seguir aqui na leitura do Livro dos Espíritos. Então, na questão 424. Questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se os laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Responde os espíritos, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então vocês viram, né, meus irmãos, que muitas vezes, né, tanto na catalepsia quanto na letargia, essa falta de fluido, né, vital, ela pode ser recomposta por um médium, né, enfim, ou por outra pessoa que transmita, né, dê um passe magnético e transfira esse fluido para a pessoa. Então é muito possível que isso possa acontecer e fazer a pessoa retornar, né? Mas vamos ver agora, visto essas questões, nós vamos ver a nota de Kardec e vamos concluir juntando, né, todos esses elementos, que aí, conforme eu explicar, vocês vão entender melhor, certo? Então vamos lá. Bom, Kardec esclarece no final, né? A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica, quer dizer, do corpo, né, ainda inexplicada. Diferem uma da outra, aí vem a diferença. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, né, quer dizer, para o corpo, né, todas as funções do corpo, e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Então, visto isso, a gente consegue concluir tranquilamente, né, que tanto a catalepsia quanto a letargia são fenômenos que denotam uma morte, né, a morte do corpo físico, porém não acontece. Bom, vamos começar explicando o seguinte: o nosso corpo físico, ele tem uma energia uma energia anímica, né, algo que faz ele se movimentar e servir de veículo para o espírito, né? Essa energia se chama fluido cósmico vital, ok? Na catalepsia e na letargia, o que acontece? A catalepsia é uma perda, uma suspensão, vamos dizer, dessa energia, mas ela é parcial, ela não para todas as funções vitais do corpo, tá? É uma suspensão parcial das funções do corpo, mas a pessoa fica praticamente desacordada, né? Enquanto que na letargia as funções praticamente param, inclusive funções respiratórias e circulatórias, né? Uma das funções mais importantes, né, da vida, né, da vida do corpo, ok? Nesses dois estados, o espírito, né, ele não consegue usar o corpo, porque o corpo está praticamente sem energia, sem fluido vital. O fluido está muito, muito latente, está muito pequenininho, mas ainda existe. E o espírito, né, ele só se liberta do corpo definitivamente quando termina o fluido vital. Aí sim, aí o corpo morre, o corpo físico,
E o cordão de prata, que a gente chama, que é aquele laço energético que prende o espírito no corpo, ele se rompe. E aí sim, o espírito se liberta e vai embora, deixando o corpo físico. Essa é a morte, ok? Outra diferença, né? Perdão. Nesse estado, né, tanto a letargia quanto a catalepsia são estados reversíveis, ok? Desde que exista a aplicação, né, de um passe magnético, né, a transferência de fluido vital, ok? Eu vou falar um pouquinho disso agora daqui a pouco. Outra diferença é que na catalepsia ela é causada por efeitos não naturais, quer dizer, poderia-se dizer artificiais, né, como através do magnetismo, conforme Kardec explicou. E na letargia não, a letargia são causas naturais mesmo, né? E esses conceitos, meus irmãos, eu gostaria de enfatizar que não são os mesmos conceitos trazidos pela medicina. A medicina traz outros conceitos, mas eu não vou trazer aqui, tendo em vista que o nosso estudo é espiritualista, então não vou trazer esse ponto de vista médico, ok? Pois bem, voltando lá na questão, né, da reversão desses estados de emancipação da alma, tá? Esses estados são reversíveis. Eu tive duas experiências em relação à catalepsia e letargia, né? E uma nós podemos já trazer aqui, que é a questão da ressurreição de Lázaro na época de Jesus, né? Veja que o corpo já estava 3, 4 dias enterrado em estado de decomposição, mas Jesus, né, com aquele seu magnetismo único que ele tinha, ele conseguiu, através de sua mediunidade, perceber que aquele irmão ainda tinha sinais, né, de fluido quase zerados, mas tinha, e ele foi lá e transferiu com seu magnetismo poderoso, conseguiu trazer de volta, né? Não só ele, teve parece que uma ressurreição de uma criança, enfim, né? Eu tive um exemplo de catalepsia que passou comigo. Em certo momento eu estava doente aqui em casa e eu tive, né, o prazer de receber alguns irmãos aqui que vieram me dar um passe. E o magnetismo foi tão grande que eu não conseguia me mover. Não conseguia, eu escutava tudo e ouvia tudo. E a minha esposa, né, e ainda ela dizia que eu estava dormindo, inclusive roncando. E eu não estava, eu me sentia deitado, mas não conseguia me mexer, mas ouvia, né? Ouvia quando o pessoal foi embora, se despediu, enfim. E as pessoas pensavam que eu estava dormindo. Então, naquele momento, talvez o meu espírito estava mais ou menos livre ali, né, se desdobrando do corpo, né? Ou era um início aí desse fenômeno de emancipação da alma. O segundo fenômeno, a segunda experiência que eu tive foi uma vez no local de trabalho, que uma colega minha teve um ataque epilético e ela ficou totalmente imóvel, né? Inclusive a mão dela estava muito gelada. E eu peguei das suas mãos, né? A pulsação era quase nada, então me pareceu um fenômeno de catalepsia também, e até o pessoal tinha chamado a SAMU. Nesse momento eu peguei das suas mãos, me concentrei e através da minha intuição, então eu transferi um pouco da minha energia vital, né, do meu fluido. E a minha colega deu um salto, né, em cima do sofá, como se estivesse voltando de um pesadelo, né? E eu fiquei muito, muito fraco com essa situação, tá? Então, é uma prova, né? Uma prova. Eu tive tanto passivamente como ativamente, né?
dos processos de catalepsia e da sua reversão. E assim ocorre também com a letargia. Tá? Bom, meus irmãos, para terminar, eu gostaria de dizer para vocês que existem outros fenômenos, mas que a gente pode aprofundar num outro momento. Tá? Porque esses fenômenos vão aumentando, né? A distância, a liberdade do espírito sobre o corpo físico. Então nós tivemos aqui a letargia, que é onde o espírito está mais ligado ainda, a catalepsia, em que o espírito está mais ligado ainda. Depois nós temos a letargia, que o espírito está mais liberto, vamos dizer assim, né? Mas nós ainda temos o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase. Né? Ou melhor, na ordem, né? Nós temos o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. São outros fenômenos que a gente pode trazer no próximo vídeo, no próximo estudo, e que é muito interessante. É um assunto muito bom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo uma feliz noite para vocês. Desejo um feliz final de semana. E até a próxima, então. Tchau, tchau. Axé para vocês.